Imagine um neurocirurgião que abandonou toda a sua carreira com mais de 20 anos de investimento em uma carreira completamente, de certa forma, privilegiada, onde ele ganharia muito bem, onde ele teria um futuro promissor para morar nas montanhas, porque desacreditou da medicina, porque desacreditou de que a medicina realmente pudesse ajudar de uma forma realista as pessoas. Ele percebeu que, na verdade, a medicina era como não tapar o buraco da goteira de uma casa, por exemplo, que é um exemplo que ele dá. Ao invés de tapar a causa do problema, ao invés de tapar aquele buraco da goteira, a medicina simplesmente troca todos os objetos que foram danificados, troca o piso, dá uma pintura nas paredes, mas ela não tapa a causa, ela não conserta aquilo que é a causa do problema. No caso, o telhado que está furado, que está causando uma goteira, não é consertado na medicina. E esse vídeo, ele há aproximadamente 2 semanas, ele foi postado no YouTube e ele tem milhões de visualizações, ele tem mais de 9 milhões de visualizações. Tem um comentário aqui que ele praticamente resume. Então, por exemplo, nesse comentário, uma pessoa escreveu: em resumo, um ex-neurocirurgião com 20 anos de formação e experiência abandonou a carreira por insatisfação e preocupações éticas quanto à eficácia do seu trabalho. Ele descobriu que fatores de estilo de vida como dieta, exercícios e controle do estresse eram mais cruciais para a recuperação dos pacientes do que as cirurgias, que muitas vezes não abordavam os problemas subjacentes. Ele lutou para perceber que o sistema médico não estava configurado para promover a verdadeira cura, o que levou a conflitos éticos e a uma sensação de estar preso em um trabalho no qual não acreditava mais. Com o apoio da sua esposa, ele decidiu largar o emprego, apesar de não ter um plano claro para o seu futuro, para evitar continuar em uma vida que o deixava infeliz. Ele criou um canal no YouTube para documentar suas caminhadas e o tempo que passava com seu cachorro, encontrando conforto na natureza e com o objetivo de valorizar os momentos com seu animal de estimação, enquanto explora novas possibilidades de vida. E aí, em um determinado dia, ele simplesmente gravou esse vídeo. Ele chega a falar que, inclusive, se ele continuasse naquele trabalho dele, ele provavelmente morreria. E eu te convido a reagir junto comigo a este vídeo. É um vídeo um pouco longo, mas ele está repleto de lições que podem ajudar a gente, né? Se você é médico ou não, não importa. Provavelmente você já percebeu que o seu estilo de vida talvez esteja te adoecendo. Provavelmente você já percebeu que talvez, se você ficar tomando comprimidos e se você simplesmente fizer visitas ao médico, isso não é o suficiente para que você resolva os maiores problemas que você tem na sua vida, seja problemas de insatisfação, seja até mesmo problemas de saúde. E ele é uma pessoa qualificada para falar sobre isso. Ele é um médico com muitos anos de formação. Neurocirurgião, primeiramente ele se aperfeiçoou em neurocirurgia, e ele vai falar sobre isso, e depois ele se especializou em cirurgia da coluna, que são coisas altamente reconhecidas dentro da medicina, valorizadas, e também uma área da medicina muito conceituada, muito reconhecida e de muito trabalho para que você consiga se tornar um profissional, um bom neurocirurgião, um bom cirurgião da coluna. Vamos ver se a gente consegue extrair lições para a nossa vida sobre o que ele tem a falar, o que ele tem a dividir com a gente. O título do vídeo é o seguinte. O título do vídeo é: Eu era um neurocirurgião formado pela MIT, tá? Que é uma grande instituição muito reconhecida de medicina.
e tecnologia também. Agora eu estou desempregado e sozinho nas montanhas. Como eu cheguei aqui? Vamos lá. Hi, I'm Gooby from Gooby and Dooby. So I used to be a neurosurgeon. I went to college at MIT and did 4 years of medical school and 6 years of neurosurgery training, and I was a neurosurgeon for almost 10 years after all of that. So that's 20 years of my life. And I quit. I quit last year, and nobody understood why I quit. People would ask, but a decision that involves 20 years of your life, you can't really answer in a couple minutes, and most people don't have time. A primeira lição que eu acho que a gente pode tirar daqui é o quanto o investimento em uma carreira pode levar você a simplesmente continuar naquela carreira que às vezes não te torna uma pessoa feliz, porque você não quer perder o tempo investido, porque é muito difícil recomeçar. Isso é uma armadilha. E então eu percebo, inclusive, pacientes que eu atendi, a pessoa às vezes fica a vida inteira construindo uma coisa que mais cedo ou mais tarde ela percebe que, na verdade, ela investiu tempo, energia, dinheiro em construir uma armadilha para ela, aonde ela se percebe agora com muita dificuldade de sair. Infelizmente, muitas pessoas não têm essa disposição de abandonar uma coisa assim. Infelizmente, muitas pessoas continuam doentes, seguindo vidas infelizes e não têm coragem de abandonar uma vida infeliz porque investiram muito tempo. Isso acontece muito no mundo digital também. Uma pessoa constrói um reinado onde ela é famosa e tem milhares de seguidores, etc. E ela fica presa naquilo ali, insatisfeita, e daqui a pouco ela fica deprimida. Uma vez um dos apresentadores do podcast, do Flow Podcast, ele falou que ele não conhece ninguém que trabalha nesse ramo no digital que não seja doente, que não tenha problemas, ou não tenha tido problemas. Tem, se não me engano, Kátia Damasceno, né, que é uma influência da área de sexualidade, que ficou deprimida. Muitas pessoas ficam deprimidas por conta do seu trabalho, e elas têm muita dificuldade de abandonar aquela carreira depois que ela já investiu muito tempo, porque é como se estivesse abandonando parte da sua própria vida. Então, esse homem foi extremamente corajoso por fazer isso. Vamos continuar. To sit and listen to a 10 or 15 minute story, or however long it takes to explain why someone's doing something that most people would never do, and they don't really understand why I would do that. So that's why I'm making this video. First, to help sort my own thoughts out about the whole thing, because there's a lot of factors, but also to maybe help somebody else who's in a tough spot. If they're in a tough spot like I was, maybe hearing my story will help them get out of that tough spot. I'm going to put my hood on because there's some mosquitoes out here, so I can think without being distracted by them. So I became a doctor to help people, and I became a doctor there was a ceremony, and we all took a Hippocratic oath. Eu estou acelerando um pouquinho só,
para a gente terminar esse vídeo um pouco mais rápido. ceremony, and we all took a Hippocratic oath. Esse juramento que está traduzido aí de uma forma equivocada como hipócrita é juramento de Hipócrates, que é um juramento que todos os médicos, quando se formam, fazem, que é um juramento de ajudar as pessoas, ajudar de uma forma sincera, fiel, de uma forma genuína, que é um juramento que, pelo decorrer do vídeo aí, ele vai perceber que não é isso que realmente a medicina faz. Ela muitas vezes não ajuda da melhor forma possível, mas de uma forma artificial. Remember, there was one of the older faculty docs, and he said that your job as doctors is to relieve suffering. It's not to do surgery or give a pill. It's to relieve suffering. That might be from doing a surgery or a pill, but it might be just listening, acknowledging what someone's going through. That stuck with me all through medical school and residency and afterwards. How I became a neurosurgeon is well, I've always been interested in how the brain works, how consciousness works, how our brain and body is able to perceive this mountainside, the stream that's nearby. We have so many choices in life. Is there such thing as a good life? And if so, how do you live that? Those are all questions that I was curious about, and that led me to be curious about the brain. And at that time at my medical school, there were some researchers, and they still are working on this, working on connecting brains to computers through a brain-machine interface. So this was like science fiction, creating a robotic arm or leg that's controlled by a person's thoughts. That was really interesting to me, and there were people working on that. And so I wanted to go into neurosurgery and learn about that and do research on it, and maybe one day do a surgery like a Luke Skywalker replacing his arm kind of surgery. So I went into neurosurgery training. I got in, and I spent 6 years learning how to do brain surgery. And most people don't know that neurosurgeons spend half their time also learning how to do spine surgery, because spine problems are more common than brain problems. So I spent 6 years learning how to do both brain and spine surgery, and I did some research working on rats and putting electrodes in their brain, and I was slated to go up to Toronto to work with the guru of brain-machine interfaces. But as I did more research into the problem, I found that this dream of being able to give people robotic arms or legs, I don't think will ever happen. And that's because the brain knows that these small electrodes that listen to the brain are not part of the body, so it rejects it, builds up a wall of scar, and then the electrodes, they can't hear the neurons, the little tiny cells in the brain that send the signals. So the goal that I wanted to accomplish, which was to become a neurosurgeon who specializes and does research on brain-machine interface work, I thought that would not work out in the end because of those limitations. And after putting in 4 years plus, at that time, 5 years of my life, that's 9 years of from 20 to 29. Então, até aqui ele deixou claro que ele
Ele tinha um objetivo de ajudar as pessoas de uma forma sincera, fazer uma conexão entre cérebro e próteses, né? Só que ele percebeu que aquilo que a gente visualiza em filmes de ficção científica, inclusive que a medicina estuda isso, a neurobiologia, né, nanotecnologias, etc., estuda isso, só que parece que isso não é possível, como ele diz aí, porque o cérebro, mais cedo ou mais tarde, rejeita isso. Então funcionaria por um tempo, mas pararia de funcionar. Esse é um problema, inclusive, com medicamentos, né? Que se você coloca uma substância que o corpo não reconhece como sendo natural, a biologia não entende como sendo parte da natureza, cria-se uma rejeição com isso, né? E nada substitui aquilo que é natural. Isso é uma coisa muito antiga, né? Que eu vou falar daqui a pouquinho. Sobre taoístas, por exemplo, antigamente a medicina chinesa fala sobre isso, hoje isso é cada vez mais reconhecido. Quanto mais distante da natureza, mais doente você é. Quanto mais artificial. E o que se tenta fazer quando se dá um braço robótico para alguém, não estou falando de próteses externas, mas ele está falando de uma conexão intracerebral, né, para que você consiga comandar próteses ou fazer cirurgias que você coloque máquina, de certa forma, dentro do cérebro, para que você consiga recuperar alguma coisa. Isso é uma coisa completamente antinatural. Você está colocando algo que não é reconhecido pelo corpo e aí dá todo o problema, onde ele consegue chegar à conclusão de que praticamente isso é impossível, né? Tem gente que vai dizer que pode ser possível um dia, mas estamos muito distantes disso, por mais que aparente, né? Quando a gente vê alguma coisa, algum artigo, algum noticiário sobre isso, mas para ele postou isso faz 2 semanas, isso é praticamente impossível e muito distante. Years old. It's like the prime of my youth. I had invested it in doing medical school and learning how to do brain and spine surgery. At the age of 29, I realized that where I wanted to go, I would never be able to make it. It's just not possible. And after putting 9 years of my youth into that job, I didn't want to throw that away. So in my last year of residency, I learned how to do spine surgery because that's what most neurosurgeons do. It's the most common thing. It's what a regular neurosurgery job is fixing people's worn out necks and backs. And I had good teachers to do that, and I graduated, and I got my first job, and I knew that something was not right away. I had good partners, I had good hospitals that I worked at, but something was not right. I was very unhappy. And on the surface, it didn't make sense. I was getting paid very well. It was a very well-respected job. I had good colleagues, had good support, but I was the most unhappy that I've ever been. And I couldn't really figure it out for a long time. I had gotten married just before getting the new job, and that's the best decision I've ever made. My wife is so understanding and supportive. She tried to help me out, but really I didn't know what was the problem. I couldn't describe it. But now I know what it is. So it's really complicated, and I'll do the best I can to explain it.
going back to medical school, when I took that oath and I had that older professor say that your job is to relieve suffering, that's what I understood of what it means to be a good doctor. And I had learned all these fancy spine surgery techniques to do all this incredible surgery work through tiny cuts. It's called minimally invasive spine surgery. It's the latest technology. We use navigation like a GPS inside the operating room. Like all the latest techniques, I learned, and I learned how to do well, and I did them, and I helped a lot of people out. But there were way more people that I couldn't help. And that's because surgery, like if someone's got what's called degenerative spine, that means their spine degenerated, it wore out. Could be a bulging disc pinching a nerve, or a disc is just worn out and bones are rubbing on each other, or there's a loose joint and the joint is banging on nerves, causing pain. I can do surgery to cut out like a bulging disc to remove something and make more room for a nerve, or I could do a surgery where I put titanium screws and rods into the spine and lock it down and remove motion. And it's all removing things. The only thing that was adding things was putting in a little electrode to block pain signals if there was nothing else you could do. But those were the tools I had. I learned to use them really well. But what I realized later on is that those aren't fixing the problem. There's so many people with back problems, neck pain, back pain, nerve pain down their arms and legs. Surgery might make them better for a little bit, but it didn't address what caused that disc to wear out, or the disc to bulge, or the joint to get loose, or the disc in between the bones to disappear and then the bones are rubbing on each other. Those surgeries, they don't address that. So what I was doing, was there's a lot of mosquitoes. So what I was doing was I was doing the surgeries that I learned how to do. I was trying to help people, but these surgeries, they weren't fixing the problem. They would help some people feel better. Some people would feel the same. Some people would be worse. A lot of people I saw in clinic, I had to tell them that, surgery's not going to help you. And of course, they would be devastated because I was sort of their last hope. That all weighed really heavy because I thought I was going to relieve suffering. A minha percepção sobre isso, ele está falando aí, né? Cirurgia ajudaria muitas pessoas, mas até pioraria muitas outras pessoas. As pessoas, elas tendem a achar que o médico, eu já ouvi essa forma de pensar, né? Deus no céu e o médico na terra, como se o médico ele pudesse ajudar as pessoas em tudo. Só que não se pode esquecer que deveria ser a última opção. E realmente para algumas pessoas mas infelizmente para muitas pessoas, elas literalmente não tentam melhorar suas vidas de forma natural. Ele vai falar aí, elas não tentam dormir melhor, elas não tentam fazer exercício físico de forma adequada, elas não tentam ter mais contato com a natureza, elas não tentam uma melhor alimentação, fazer exercícios físicos, não tentam outros métodos.
E a gente tende a pensar que a medicina sabe muito o que está fazendo. Muitas vezes não. Muitas vezes, como ele próprio está falando aí, ele já sabia que muitos casos não iriam ser, não teria como ajudar. Só que ele não vai falar para a pessoa porque é a última opção dela, ele vai tentar, só que infelizmente tem pessoas que pioram após uma cirurgia. Então, quando você vai pensar que uma pessoa estudou 20 anos na vida dela, então é a melhor opção, infelizmente nem sempre é a melhor opção. Infelizmente, um cara que estudou muitos anos da vida dele vai fazer um procedimento cirúrgico que, infelizmente, às vezes a pessoa vai ter piora. Não porque ele fez alguma coisa errada, mas porque é uma intervenção antinatural. Não é uma coisa natural. Abrir uma pessoa, colocar uma coisa lá que o corpo não reconhece como parte dele, foge completamente da natureza. E isso pode levar, às vezes, a algo muito distante de uma melhora. Vamos continuar. I did relieve some suffering, but I saw so much more suffering that I couldn't relieve, even if I tried to do surgery. I'm going to change the battery. So, a physician assistant that I worked with, he made a good analogy that the surgeries we're doing is like this. It's like you have a house. Essa é a analogia que eu falei no início do vídeo sobre a casa que tem um vazamento no telhado. And the roof, the top of your house has a leak somewhere. And rain water is coming down into the house and it's ruining the drywall. And you can see it. You can see water damage. The surgeries that I could do were like going into that house, tearing down that drywall, ripping out the moldy insulation, putting in brand new insulation, and rebuilding the wall. But not fixing the leak in the roof. That's what I was doing. And the way I realized that is that I could do a perfect surgery and some people would get better. Some people would stay the same. Some people would get worse. Even though I did the exact same perfect surgery. And some people would get better before I could operate on them. Even with gigantic bulging discs, they would get better. If I scheduled the surgery a month out, sometimes they would call me a week before surgery and say, "Oh, hey doc, my nerve pain's gone. Do I still need to do surgery? Yeah, I got a big disc in there, a big bulging disc, right?" And that was very confusing to me. I learned some of that in residency, but actually being out there and practicing and seeing what happens to people, I realized that, well, wait a second. This isn't quite what I thought it was. I thought that if I do a perfect surgery, people are going to get better. And it wasn't always the case. So, over the 9 to 10 years that I was a neurosurgeon, it really bothered me. I felt that wait, there's something missing here. My surgeries they don't seem to be addressing what's causing people's health problems in their spine. I mean, they sort of do, but not in the way that I thought. Not in the way that I thought when I was training. And so over 9 years, I did everything I could try to do to try to figure out
but how do people actually get better? And how do they get worse? And I had help along the way. I had a really good partner who was a pain management doc at my first job, and he really clued me into a lot of the things I'm going to explain here. But I just started asking patients like everything I could think of. What do you normally do? What's your job? What do you eat? What do you drink? Do you smoke? Do you illicit drugs? Do you have a lot of friends? How's your family? Are you stressed out? Do you sleep well? I just would ask all my patients this whole bunch of questions about their life. And what I found was that patients that did certain things would get better, and patients who wouldn't do those things would get worse. My surgery might help them out a little bit, but they would get worse after that. Olha que interessante. Ele está sendo muito humilde. Ele está falando, ó. Alguns pacientes melhoravam, e ele está atribuindo isso ao estilo de vida deles. Dormiam bem, se alimentavam bem, meditavam, tinham bons amigos, etc, etc, etc. E ele está dizendo, a minha cirurgia podia ajudá-los, mas se eles não tivessem bons hábitos, provavelmente piorariam depois. E ele está se expondo, se vulnerabilizando e sendo bem sincero quanto a isso. And those things that I saw were the following. It's people that got better, people that healed. They were doing the following, and not exactly, but in general. And this is my observation. They were having a diet. Diet seemed to be the most important. The food that people ate and the liquids they drank. The ones that would heal up, they had a low salt diet. It wasn't really salty. And most of them ate mostly plant-based foods, like vegetables, fruits, whole grains, beans. And this is not like a vegan rant or anything. I'm not vegan. I enjoy a steak or sushi every once in a while. I'm just describing what I saw over 9 years of doing spine surgery. The people that got better were having a mostly plant-based diet. They weren't eating too much animal foods, and they were definitely not eating salty, and they would do things that would make them sweat, like exercise, being outside, hiking like this, going to a sauna, or they live in a warm place. They didn't smoke. They didn't drink much. They usually had a good social support, like loved ones, family members, children, friends, like a way to socialize. They would sleep like 8 hours every day, and they weren't stressed out. Or if they had a stressful job or something, they found a way to be mindful or meditate or just be present and release the stress back into the universe. That's what I saw. And I saw that the people who did that, they would heal so quickly that I couldn't operate on them. I mean, sometimes I could, but if I was booked like 3 or 4 weeks out, a lot of times people that were doing that, they would heal before I could do the surgery that I thought would fix the problem. Só resumindo, tá? Então ele está falando que, eu não sei se vocês estão conseguindo acompanhar, mas ele está falando que a observação dele é que pessoas que tinham uma alimentação boa,
Ele reparou que incluía muitos vegetais, pouca carne, pouco sal, pessoas que se movimentavam, suavam, pessoas que tinham bons relacionamentos, pessoas que dormiam, ele disse aí, por volta de 8 horas por noite. Essas pessoas que tinham esse bom estilo de vida, ou mantinham isso, se cuidavam, muitas vezes elas se curavam sem a necessidade da cirurgia, e muitas delas não precisavam fazer a cirurgia. E ele disse, inclusive, que as pessoas que não faziam isso, inclusive a cirurgia só funcionava por determinado tempo e elas voltavam a ter os mesmos problemas. Observação dele, um cirurgião aí de excelente formação e experiência. And the opposite was true. Patients that so they smoked like a chimney, they sat on the couch and they ate hot dogs, all super stressed out, and they didn't sleep well. Yeah, those patients, like I could do a really good surgery, I would get them temporarily better, but 6 months, a year later, the same part of their back would have a recurrent problem, or a different joint in their back would have a similar problem. And I would operate on them, and they might get better for 6 months, and then the same thing would happen. So it's the leaky roof problem. So that was my aha moment. It's like, oh, I know what's going on. Wait, to actually heal, you need to eat a certain way, sleep a lot, not be stressed out, have a good social network, exercise, move your body, stretch. If you do all those things, you heal. And when your body heals, it doesn't just heal a worn out joint in your neck or your back. It heals a worn out joint in your neck or your back. It heals everything. It heals the worn out joint in your neck, your back. It heals. Olha, ele está falando que ele teve um momento de uma epifania, uma descoberta. Ele percebeu, quando a pessoa tem boa alimentação, boas relações, dorme bem, quando a pessoa evita estresse, o próprio corpo dela tem um processo de autoequilíbrio, né, homeostático, encontra a cura. E quando essa cura acontece, não é só, às vezes, naquele problema específico que a pessoa tinha. É em outras coisas também. Skin problem, it heals your digestive tract problem, it heals your hair issues. When your body heals, it heals everything. And that actually became a huge problem. And let me explain why that's a huge problem. Because most people will say, wait, how is that a problem that you figured out how people are healing? It's a problem because our medical system isn't set up this way. I'm not knocking any hospital or group that I worked with. I had the privilege to work with really amazing people in amazing hospitals, amazing institutions. But the way that everything is set up in the whole country, it's not any particular hospital. The way things are set up is that the hospital needs to make money. They need to make money, they need to grow economically. They need to grow economically. And the problem there is that if you figure out a way to help patients heal, and that way doesn't include a pill or a surgery, well, then the hospital and the doctor are in big trouble, because if you figure out a way to help people heal and you can't charge them for it, well, then you've just worked yourself out of a job. Let's just say, like for example, there's a hospital in a town, and there's an X amount of people with back problems.
And in the hospital, there's a doctor, say it was like me, Dr. Gooby, was doing, we'll just say 100 spine surgeries in a year to fix the people in the community's backs. And the hospital got paid, Dr. Gooby got paid, and it continued. Every year, 100 people needed surgery from Dr. Gooby. Well, the hospital's happy. Dr. Gooby gets paid. Dr. Gooby may not be happy with his life, but he's getting paid, and the hospital's getting paid. But if Dr. Gooby figures out, hey, yeah, you know what, this surgery can help some people, but really, the best thing that people can do is eat a certain way, exercise, sleep, meditate, be mindful, not be stressed, hang out with their loved ones and friends, and then their back problems will get better. And if Dr. Gooby actually recommended that to his patients, and they actually did get better, well, it's a big problem for Dr. Gooby's paycheck and the hospital. Because let's say in that town, let's say everybody ate more veggies and fruits. They really watched the salt intake. They did things that made them sweat, like being outside in the summer, exercising, enjoying fresh air and the nature, and spending time with their loved ones. And they slept 8 hours every day, and they meditated, and they weren't stressed out. Let's just say everybody who had back problems in that town did that, and they got better. They healed. Then nobody needs spine surgery anymore. In fact, they probably don't need a lot of things anymore. And then Dr. Gooby's office is empty. And the hospital's operating room is empty, at least for Dr. Gooby surgeries. Now, I'm not saying that that's exactly what happened, because not everyone's going to do all those things that I talked about, but I had a lot of patients that did do those things, and they got better. I never had to operate on them, and they were very happy that they never had to be operated on, and they got better. The pain went away. And yeah, so that was what I figured out over 9 years. And I still did surgery, because not everybody can do all those things I talked about. I mean, just practically speaking. And so I still did surgery, but I really felt like the focus of medicine wasn't in the right place. It wasn't in healing. It was in making money from surgeries and pills and images, whatever you can make money from. Isso é importante porque às vezes se torna clichê falar sobre algo que aparente ser uma teoria da conspiração de que a medicina deseja, de certa forma, a indústria farmacêutica e quer manter o ser humano na doença. Existem exageros, tá? Porque existem muitos órgãos aí realmente querendo ajudar. Porém, é uma questão de paradigma, de crença central. A medicina tem uma crença central, e essa crença central não é em estilo de vida saudável. É outra coisa, né? Então, se eu percebo que um paciente tem problema tal, e eu percebo que o neurotransmissor tal, etc., e vejo que o organismo dele tem algum probleminha ali, a medicina queira intervir de forma direta, ao invés de forma indireta, melhorar o estilo de vida dela, alimentação, sono, remover o estresse, boas amizades, felicidade, e recuperar o processo homeostático, né? O processo de recuperação do equilíbrio do próprio corpo. Se você cortar o teu braço, quem é que cura? É o médico? Não. Se você deixar ali parado, logicamente, dependendo da profundidade, vai ter que levar ponto ou não. Mas o próprio corpo tem um mecanismo dele de cura. E se você estiver extremamente estressado, ansioso, esse mecanismo ele é afetado.
A medicina, ela reconhece isso, mas ela não intervém com isso. Ela não educa as pessoas para isso, tem um estilo de vida saudável e você provavelmente pode ficar melhor. Ela medica, ela corta, ela retira, ela inclui, etc, etc. Tudo que faz com que você dependa da medicina, né? Dependa de comprar medicamentos e tal, se você mudar seu estilo de vida, você não precisaria comprar remédios. Em muitos casos, tá? Isso daí não se aplica a todo mundo. Não vamos ser extremistas. Again, I'm not knocking any particular place that I work. I work for very good hospitals. People have good intentions, but the incentives are not right in the whole system, this whole country's medical system. Probably not just this country, but most countries. It's not about prevention, it's about therapies. So, yeah, once I figured out this problem, or figured out what was going on, it was a huge problem for me ethically. I was doing surgeries that I knew weren't fixing the underlying problem. They may be fixing the drywall and taking out the insulation and putting in brand new insulation and putting a brand new drywall and some pretty color of paint on the wall, but it wasn't fixing the leaky roof. And so I didn't know what to do. I was doing a job that I didn't believe in anymore. It was the way I was getting paid, and I don't know how to do any other job. At that time, my wife wasn't working. I was the only paycheck. We don't have kids, thankfully. It makes things a lot easier. We have Doopy, our doggy child, and she's 7 years old. But yeah, we don't have like a human child. And I was thinking, well, I'm the only paycheck. I need to keep working. I need to keep going to this job that I don't believe in anymore. And that tore me apart. I gained 40 pounds. I was really sad. I was really angry, frustrated. Didn't have hope. I thought I was stuck. I was stuck. And then, this was the year before last. I was like, I don't know how I can do this for the rest of my life. Most surgeons, they keep operating till they're 60, and at that time I was 38. I was like, I don't know how I can operate doing surgeries that I don't believe in. Even though I can do them very well, and I can help some people out. I helped out a number of people, but it was a moral dilemma, or moral injury. I think there's the term moral injury. It was a moral injury, and it devastated me, and I kept going to work, and I kept doing my best to do a good job. But it tore me up inside. And I knew that if I kept going back to that job every day for another 20 years, I would die before 20 years. My body and mind and soul, they would have just broken down, and I don't think I would have made it. I wouldn't have made it to 60. So I knew that something had to change, but I was stuck. I was the breadwinner, and I think a lot of people can relate to this. I think a lot of people may feel this way. Quantas pessoas podem estar em situação parecida com ele, com a situação dele, só que muito pior. E de diferentes profissões, né? Tem gente que tem filhos, tem gente que tem dívidas, e tem gente que mesmo que não tivesse nem filho nem dívida, essa pessoa ela fica negociando com ela mesma
para que ela permaneça no trabalho, já que ela ganha dinheiro. Ela continua sendo recompensada, então por mais que ela não esteja internamente satisfeita, ela está sendo recompensada constantemente com o trabalho dela. E aí a pessoa vive nesse disfarce, né? Cobrindo sua insatisfação e permanecendo naquele trabalho que, infelizmente, não estou falando da medicina, tá? Pode ser outros médicos também, mas qualquer coisa política, por exemplo, etc., que a pessoa está lá só movida a financeiro. Ela já sabe que aquele não é o caminho, não é a melhor forma de ajudar, não é a melhor forma de contribuir, porém ela continua naquele trabalho e ela não tem essa coragem, né? Ou ela fica presa por necessidade. I knew that I was dying. I was dying inside and my body was dying. So, I talked to my wife and I said, well, would it be okay if I just work part-time? Maybe I'll cover the ER neurosurgery job for a couple weekends a month or a week or week and a half each month and do something else, something that makes me feel good, like being out here, being out in nature the rest of the time. And my wife, I said earlier that she's amazing. She said, I see what you're going through. I've lived with you through it. You should just quit. And I said, what? How can I quit? You're not working yet. She was going to school for a second career. And she said, well, we'll be okay. We saved up some money. It's not enough to retire, but it's something to live off of for a few years. Why don't you just quit? And I thought about it really hard, and I knew that I couldn't keep going back, but I didn't know what I was going to do instead for work. But I knew that I would die if I kept going back. So, with my wife's support, I went to my job and I said, hey, I can't do this anymore. I will do it for another, I think it was 9 months at that time. I'll do it for another 9 months until you can find someone to replace me so that that hospital still have a spine surgeon. So I just worked another 9 months and I quit. And nobody understood why I quit. I would try to explain, but this video is probably already 40 minutes long and people don't have 40 minutes to listen to me explain why I quit. So I would tell them, oh yeah, I was burnt out, or it's just too stressful, I just want to take a break, or I said all kinds of things like that. I mean, they're all true, but they weren't the full picture. And at first I was really embarrassed to say that I'm quitting, and that I have no plan of what to do afterwards. That was embarrassing too. Gostaria de fazer uma reflexão séria agora. Você percebe que ele ficou envergonhado, né? Ele falou ali que ficou envergonhado. Perceba o quanto isso de repente a gente consegue se identificar com isso. Às vezes nós estamos em uma área, em um trabalho, o qual a gente camufla a nossa percepção de que aquilo não é uma boa coisa, porque a gente pensa assim, eu tô sendo fraco, né? Então, às vezes você não quer insistir na coisa porque você sente dentro de você que não é uma boa coisa, não é um bom caminho, não é um caminho que realmente ajuda as pessoas, a si mesmo, e você começa a camuflar aquilo com uma história de não, é porque eu tô sendo fraco, eu preciso insistir mais,
De repente até uma outra pessoa que já está entregue a determinada área, ela fale para você, não, cara, é assim mesmo. Você vai se adaptar, você tem que ter garra, vai fundo. De repente podiam ter dito isso para esse homem, né? Olha quantas pessoas você já ajudou e etc. Mas ele estava olhando o todo. O todo era a cura. Aquilo que realmente dá resultado não é essa intervenção cirúrgica. Não são esses comprimidos. É uma mudança de estilo de vida completa. Alimentação, exercício físico, bons relacionamentos, sono e etc. Meditação, se afastar do estresse e etc. Esse vídeo ficou muito longo, tá? Se você quiser continuar vendo, eu parei aqui no 38 minutos e ele vai até o 48 e 21 segundos. O link vai estar na descrição deste vídeo. E você vai poder assistir ele todo, tá bom? E acredito que tenha muitas lições nesse vídeo, de repente, para você. Então, fica uma mensagem aqui, tá? Isso é muito antigo e cada vez mais eu também na área da psicologia. Hoje sou terapeuta há mais de 7 anos, estudo psicologia. Até na psicologia eu percebo isso. Algumas intervenções não vão dar certo. Por quê? A pessoa precisa mudar hábitos na vida dela. De repente uma pessoa vem até mim, eu ajudo ela, ela fica magnificamente feliz, livre daquele problema. Às vezes vai ser pela vida inteira, dependendo. Só que a melhor forma é melhorar e ser reeducada. Viver de uma forma diferente. A melhor terapia ou medicina é o estilo de vida, é a forma como você vive. Ok? Desde antigamente, né, é dito, os taoístas falavam muito isso, medicina chinesa, etc. e tal. Nossos ancestrais, a gente consegue, tem livros, publicações, artigos sobre isso. Quanto mais distante da vida, de uma vida natural, porque somos parte da natureza, nosso corpo é orgânico. Você come natureza, você respira natureza, o sol é natureza, a água é natureza, você faz parte disso. Você é alimentado por isso. Você precisa de sol para o seu corpo produzir o hormônio, que é conhecido como vitamina D, né, que na verdade é o hormônio. Você precisa disso. Quanto mais afastados da natureza, mais doentes. Eu comecei a ter alguns problemas e alergias quando eu comecei a trabalhar em lugar fechado, pegar menos sol e etc. Eu trabalhei mais de 7 anos em construção civil, pegando sol todo dia, comendo comida ruim, não era comida era comida de péssima qualidade, mesmo assim não tinha nada. E aí depois, quando eu fui trabalhar em lugar fechado e tal, eu comecei a ter uns probleminhas. Por quê? Me afastei da natureza, comecei a fazer um pouco menos de exercícios físicos, peguei sol menos, muito menos, e etc, etc. Então eu espero que isso tenha servido para você, que tenha te ajudado. O vídeo completo vai estar aí na descrição. Eu sou terapeuta, se você precisar de uma consulta comigo, meu contato também está na descrição desse vídeo. Vão aparecer outros vídeos aqui, tá? Onde você vai poder assistir outras coisas interessantes que podem te ajudar sobre sua mente, sobre distorções cognitivas, sofrimento, depressão e etc. Muito obrigado se você assistiu aqui e a gente se vê em um outro vídeo.